Saudações, turma. Hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo de como contar os pontos de função. Quero destacar antes duas coisas. Primeiro, aqui nós vamos utilizar telas de protótipo estático. Mas é possível sim fazer a contagem com base nos requisitos e também com base nos casos de uso. Para contar com base nos requisitos, é importante que eles tenham um nível de detalhes suficiente que permita que você contabilize os tipos de dados e os tipos de registros. Tá certo? Mas, assim, é importante frisar também que a contagem em cima de protótipos, ela, no geral, vai ter uma qualidade melhor, uma vez que o protótipo permite você materializar melhor, né, como vai ficar a funcionalidade. Tá? Bem, outro ponto que eu quero destacar é que eu trouxe um exemplo didático, né, um exemplo bem simples. Tá? Mas, no geral, quando você precisar de fato fazer a contagem de uma aplicação real, é comum que você vai encontrar, digamos assim, aplicações bem maiores, com muito mais funcionalidades. Então a nossa aqui é uma aplicação pequena, com apenas algumas poucas funcionalidades, e aí naturalmente o número de pontos de função vai ficar pequeno, pouco, né? Mas assim, o nosso objetivo aqui é puramente didático, entender como fazer a contagem de pontos de função. Entendido? Vamos lá então? Pegando aqui essa primeira funcionalidade, tá? Que é apresentada aqui nessa tela de protótipo para a gente. A gente pode observar que aqui em cima ó, já mostra que é uma pesquisa de clientes. Tá? Por ser uma pesquisa, automaticamente a gente já pode identificar como um processo elementar do tipo consulta externa. Além disso, é apresentado para a gente aqui os comandos, né? Então nós temos os comandos, ó, novo cliente, atualizar cliente e excluir cliente. Isso já é um indicativo de que nós teremos aqui outras funcionalidades. Tá? Uma para cadastrar um novo cliente, uma para atualizar um cliente e uma para excluir um cliente. Além disso, nós temos aqui os tipos de dados, né? São os campos apresentados aqui na busca. E nós vamos contar 1, 2, 3. A gente não vai contar o código, porque ele é um tipo de dado que não é reconhecido pelo cliente. Além disso, nós podemos identificar dois tipos de registro, porque a gente tem aqui o campo tipo pessoa, que já é um indicativo aqui de que nós vamos ter pessoa física e jurídica. Então vamos ver como ficou? Então, olha só. Em uma tabela, nós vamos colocar os processos elementares que a gente foi identificando. Nesse caso aqui, eu coloquei o processo elementar pesquisar cliente, né? Falei que ele é um tipo consulta externa, tá? E ele é uma consulta externa e não uma saída externa, porque é uma recuperação simples, tá? É apenas uma recuperação de dados. Além disso, eu falei que o tipo de dado é 5, por quê? 1, 2, 3 campos, né? Mais comando e mensagem, então 5. Arquivo referenciado, eu falei que é 1, tá? E uma vez eu já indiquei aqui um arquivo referenciado, que eu estou imaginando aqui essa recuperação em um arquivo de clientes, eu automaticamente vou ter aqui em uma outra tabela, eu já vou poder aqui indicar esse arquivo aqui. Tá? Bem, e aí ó, o arquivo clientes ele vai ser do tipo ali, tá? Porque ele vai ser mantido pela aplicação, dentro da fronteira da aplicação. O tipo de dado nesse caso aqui é 3, por enquanto, porque foram os 3 campos que nós identificamos até agora. Tá? Nesse caso do ali, a gente não conta mensagem e comando. E o tipo de registro é 2, tá? Porque a gente já identificou aqui que vamos ter pessoa física e jurídica. Tá, vamos olhar agora, então, com base nessas informações, né, vamos olhar qual a complexidade. Tá? Aqui ele já está mostrando para a gente que ficou baixo, mas vamos conferir lá nas tabelas. Então aqui o ali 3, 2,
e o CE51. Vamos lá. Então, pegando aqui a tabela do CE, ó, 5 vai encaixar aqui nessa coluna, né? E arquivo referenciado 1 vai encaixar nessa. Então, complexidade baixa. Certinho. E, no caso do Ali, 3 vai encaixar aqui nessa coluna, 3 tipos de dados. E tipo de registro vai encaixar aqui, ó, mas mesmo assim vai ficar baixa, certo? Agora vamos ver os pontos de função. Então, ó, para um Ali de complexidade baixa, temos 7 pontos de função. E para uma saída, aliás, melhor dizendo, uma consulta externa de complexidade baixa, temos então 3 pontos de função. Vou olhar aqui, ó, então o Ali 7 pontos de função e a consulta externa 3 pontos de função. Entenderam, pessoal? Viram como é simples? É só esse trabalho de você ir lá identificando processos elementares, arquivos referenciados, tipos de dados, tipo de registro. Tá? E aí, olhou a tabela, colocou ali a complexidade, com base na complexidade, identificar os pontos de função. É tranquilo, é simples, né? Vamos avançar para a gente ver mais uma tela? Ó, nesse caso, nós temos um cadastro de clientes. Tá? Lembrando que aqui na tela a gente teve um indicativo de que esse cadastro ele vai funcionar para um novo cliente e para atualizar cliente. A exclusão é aqui nessa tela mesmo. Então nós teremos aqui, ó, contando os campos, os TDs, né? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 TD. Então, ó, o arquivo de clientes foi atualizado, era 5, né, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Não, era 3, foi atualizado para 14, tá? Tudo que foi atualizado foi marcado aqui de vermelhinho, para você poder visualizar. Tipo de registro continua 2, né? Além disso, foram identificados novos processos elementares. Novo cliente, que vai ser, no caso, uma entrada externa, tá? Uma vez que os dados vêm de fora da fronteira para a aplicação. Tá? E aí, nesse caso aqui, é só a gente somar, ó, 14 mais 2, que é comando e mensagem, deu 16. O alterar cliente, tá? Que é outra entrada externa, que vão ser os mesmos campos. O excluir cliente, tá? Geralmente o excluir cliente, qualquer funcionalidade de excluir, você sempre vai colocar tipo de dado igual a 3. Por quê? Para excluir eu preciso de um campo só, tá? Que é a chave, né? Identificadora, e comando e mensagem, tá certo? Então, por padrão, a função excluir a gente sempre coloca 3. Além disso, foi identificado um outro processo elementar, que é o pesquisar CEP. Vamos voltar aqui na tela. Então, ó, aqui, ó, tá aqui o processo elementar, pesquisar CEP. Pessoal, sempre que nós tivermos uma situação assim, essa funcionalidade ela vai ser considerada um processo elementar. Por quê? Primeiro, essa funcionalidade pesquisar CEP, ela é completa, tá? Ao realizar ali a pesquisa, ela recupera, né, informações, né? E traz as informações completas necessárias ali para aquela função. Além disso, ela é autossuficiente, ela consegue existir sozinha no sistema. E é um processo elementar mínimo, né? Você não consegue reduzir mais do que a redução que já foi feita ali. Tá certo? Então isso aqui é um processo elementar. Nesse caso, como é uma pesquisa e é uma recuperação simples, ela é uma consulta externa, como identificado aqui. Tá. E aí, uma vez que eu identifiquei esse processo elementar, e ele faz uma busca em um outro arquivo, que é o arquivo de textos, né, o CEPS, eu vou identificar aqui, sempre eu vou ter aqui um arquivo referenciado, ao menos, né? Então, eu tenho que vir aqui atualizar os arquivos referenciados, que no caso aqui eu chamei de CEP. Eu estou assumindo a premissa de que ele vai vir de fora da fronteira da aplicação, né? Que ele não vai ser mantido nessa aplicação, não é o objetivo dele. Então, ele é um AIE. Tá? E aí, tipo de dado eu indiquei como 5, por quê? O próprio CEP, 1, 2, logrador, 3, bairro, 4, município e 5, o estado, que é o que é
recuperado quando faz a consulta do CEP. Bem, e aí, aqui no pesquisar CEP ficou 7, porque mais comando e mensagem, tá certo? E as complexidades, tá, com base nos dados identificados. Vamos dar sequência, então? Vamos lá. Ó, agora temos uma tela de pesquisa de produtos, tá? Aqui nessa pesquisa de produtos, nós já podemos identificar que é uma consulta externa, por quê? Ela puramente recupera os dados. Tá? E aqui ela recupera 1, 2, 3, 4 dados que são reconhecidos pelo cliente. Além disso, temos aqui os comandos, né? E aí a gente pode identificar que vai ter já uma outra funcionalidade ali para um novo produto, atualizar um produto e excluir um produto. Vamos lá. Então, ó, foi atualizado aqui nos arquivos referenciados o arquivo produtos, vai ser um ALI, que vai ser mantido por essa aplicação. O tipo de dado é 4, que são os campos que nós contamos, né? E identificamos aqui também o processo elementar pesquisar produtos, vai ser uma consulta externa, tipo de dado igual a 6, e as complexidades e pontos de função com base nas tabelas. Vamos avançar. Agora, ó, nós temos a tela de cadastro de produto. E aí, nesse caso, ó, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 campos. Vai ser uma entrada externa, né? E aí, ó, o tipo de dado do ALI foi atualizado para 9. São campos. E foram criados os novos processos elementares. Novo, alterar e excluir. Certo? Com base nos dados reconhecidos. Vamos avançar. Bem, agora uma pesquisa de vendas. Tá? Nesse caso especificamente, nós temos uma saída externa. Por quê? Nós temos aqui um campo que é um campo calculado, tá? Total da nota. E nesse caso, pessoal, ó, note o seguinte, nós temos um número da venda. Como esse campo aqui ele é reconhecido pelo usuário, né? Apesar dele estar sendo usado como chave também, mas ele é reconhecido pelo usuário, então ele é contado. Então temos aqui 1, 2, 3, 4. 4 campos. Tá? E aí temos os comandos, aí a gente já tem um indicativo aqui que nós vamos ter a opção nova venda, atualizar venda e cancelar venda. Então não existe a opção excluir venda, existe a opção cancelar venda, mas que vai funcionar mais ou menos como se fosse um excluir. A diferença é que a venda não vai ser excluída do banco de dados, ela vai ser só marcada como cancelada. Né? Então vamos lá. Então os arquivos, nós tivemos aqui um novo arquivo identificado, um ALI, né? Com tamanho 4, tá? E um processo elementar pesquisar vendas, que vai ser uma saída externa, tipo de dados 6 e arquivo referenciado 2. Ora, por que o nosso arquivo referenciado ficou 2? Vamos voltar aqui para ver. Oh, já entendi. Olha aqui. Nós temos um campo cliente. Então isso já dá um indicativo para a gente e ao pesquisar uma venda, eu tenho que fazer também uma busca lá no arquivo lógico de clientes, que é esse arquivo aqui. Ó. Então, o processo elementar pesquisar vendas vai fazer, nesse caso aqui, ó, acesso a 2 arquivos referenciados. E isso foi uma coisa interessante porque, embora o tipo de dados esteja pequeno, a complexidade ficou média. Perceberam? Vamos dar sequência. Então, ó, essa é a tela de vendas, né? Que é a tela que vai permitir fazer uma nova venda, cancelar a venda, atualizar uma venda. Né? Então, aqui foram identificados os campos também, né? E ela vai ser uma processos elementares de entrada externa. E aí vamos ter, então, ó, uma atualização dos tipos de dados, atualizou também o tipo de registro, por quê? Se voltarmos aqui, ó, a gente vai ver o seguinte, que nós vamos ter aqui o tipo de registro da venda, ele envolve tanto a informação dos dados da venda ali, né, data, o cliente que comprou, o número da venda,
como envolve também informações de produtos, tá certo? Então, por isso que o tipo de registro é igual a 2. Tá? E aí, aqui, ó, foram identificados os processos elementares: nova venda, atualizar a venda, cancelar a venda, consultar cliente e consultar produto. Olha que interessante. Por que esse consultar cliente e consultar produto? Bem, aqui ó, nós temos na tela, tá vendo aqui, ó, cliente F2, aqui que é uma consulta de clientes, e produtos F3, que é uma consulta de produtos. Tá? Então, embora não esteja ali muito explícito, né, mas um analista experiente ele vai identificar ali aquelas funcionalidades. E elas são similares lá ao pesquisar CEP, você lembra? Então, e aí vai permitir aqui identificar aqui novos processos elementares aqui. Uma vez contabilizado os tipos de dado, tipo de registro e arquivo referenciado, foi possível identificar as complexidades, né, e os pontos de função. E aí, pessoal, aqui nós temos a totalização. Ó. Quando diz aqui 55, se refere aos processos elementares, ou seja, o total de pontos de função do processo de processos elementares. E o total geral aqui, no caso, é a soma do total de processos elementares com o total de arquivos referenciados. E aí, ó, teremos então, para essas funcionalidades que a gente acabou de contar, um total de 81 pontos de função. Bem, espero que vocês tenham entendido aí, né, como fazer essa contagem dos pontos de função, que isso tenha ficado muito claro. Beleza? Mas fica agora uma pergunta, né? A gente chegou a um total de 81 pontos de função. E agora? Como que a gente vai jogar isso lá para o nosso projeto, né? Esse é o tamanho do projeto, no caso aqui, para esse exemplo hipotético, né? 81 pontos de função. Mas e aí, quanto que é 81 pontos de função? Bem, alguns projetos eles são comercializados em pontos de função. Para esses casos, a gente não vai ter problema, dificuldade aí em estabelecer, por exemplo, o custo, né? Porque o projeto já é comercializado em ponto de função. Então, quando você passa o preço para o cliente, você já passa o preço em ponto de função. Tá? Mas alguns projetos são comercializados em horas. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente usa uma fórmula simples para poder converter o projeto de pontos de função para horas. Essa fórmula aqui, ó, nós temos que o total do projeto é igual a produtividade vezes total de pontos de função. Então, por exemplo, nesse caso ali, 81 pontos de função, né? Um ponto de função, iria substituir por esse total de PF. E a produtividade, que é uma informação que eu não conversei com vocês ainda. Tá? O que vem a ser a produtividade? Bem, a produtividade é um dado que é muito particular de cada empresa. Tá? Mas, no geral, ele não varia muito de uma empresa para outra, considerando uma mesma tecnologia. Por exemplo, vamos supor que a aplicação vai ser desenvolvida na linguagem Java. Tá? Então, considerando a linguagem Java, uma equipe ali com uma experiência mediana, se você pegar ali 2 ou 3 empresas diferentes, não vai ter muita diferença da quantidade de pontos de função de uma empresa para outra. Entendeu? Bem, então, o que geralmente vai acontecer é o seguinte, que a produtividade ela vai variar de acordo com a experiência da equipe e com a tecnologia que está sendo utilizada. Tá? Além disso, outros fatores que influenciam também na produtividade são alguns frameworks, né, que vão ser utilizados. Alguns frameworks eles tornam mais produtivo o desenvolvimento, outros menos produtivos, né? Tem uns frameworks que eles são até mais trabalhosos
se desenvolver, mas aí eles trazem algum ganho em outros aspectos, né? Então isso também às vezes influencia na produtividade. Então, como esse dado ele é um dado particular, geralmente a empresa ela tem essa informação dela, né? Mas o mercado também disponibiliza alguns valores médios, tá? para a empresa que ainda não tem essa informação. Eu vou mostrar já já como que a gente obtém essa informação, como que você na sua empresa obtém essa informação para você utilizar na sua empresa. Mas enquanto a gente não sabe ainda qual é a nossa produtividade, vamos assumir que a gente pegou lá no mercado, tá, uma produtividade geral lá do mercado, e que essa produtividade média no mercado é de 6 horas por ponto de função, certo? Então, se nós temos 81 pontos de função, o total do nosso de projeto vai ser o seguinte, total de PF, né, que é 81, vezes 6 horas por ponto de função, então 81 vezes 6, vamos chegar em um total de 486 horas para executar, né, ou para construir essas funcionalidades. Talvez você esteja pensando assim, caramba, mas só aquelas telinhas ali, 486 horas? Cabe lembrar o seguinte, pessoal, que quando a gente está falando de um sistema que vai ser comercializado por uma empresa, né, não é aquele desenvolvimento ali que você sai fazendo, não, tá? Vão ser gastas dezenas de horas fazendo levantamento de requisitos, definindo, se reunindo com o cliente, depois documentando essa aplicação, escrevendo os casos de uso, desenhando o diagrama de classe, os diagramas, os demais diagramas lá da UML, né, sequência de estados e assim por diante. Vai ser feita a construção da aplicação, vão ser feitos os testes unitários, vão ser feitos os testes pela equipe de testes, né? Testes de homologação, horas com implantação. Então, quando a gente fala aqui 486 horas, é o tempo que será necessário para executar todas essas atividades, incluindo as atividades de gestão de projetos, tá? Então, as atividades de gestão também, elas estão inclusas aí nesse quantitativo de horas, tá? Por isso que ele é um valor aparentemente alto. Bem, e como que eu sei a minha produtividade, tá? Porque esse valor aqui eu peguei lá no mercado, né? A produtividade é o total de horas do projeto dividido pelo total de PF. Inclusive, não sei se você lembra, na videoaula anterior, quando eu falei lá sobre os tipos de contagem que existe, né? Existe uma contagem que a gente chama de aplicação, que é o quê? É aquela contagem, aquela medição que você faz quando a aplicação já está pronta. Ou seja, ela é a contagem mais precisa, ela não é uma estimativa, você está medindo mesmo, tá, o total de pontos de função da aplicação. E é uma medição porque a aplicação já está pronta, tá? Não é algo que ainda é subjetivo, já existe. E ela serve, um dos motivos para o qual ela serve é para a gente identificar a nossa produtividade, tá? Por quê? Uma vez que eu terminei o projeto, já entreguei a aplicação para o cliente, ele já está satisfeito, já está usando, tal, já fizemos os ajustes. O que a gente pode fazer? A gente vai lá, conta o total de pontos de função da aplicação já pronta, e aí nós vamos ter o real total de pontos de função daquela aplicação. Por outro lado, ao longo do projeto, a gente contabilizou todas as horas utilizadas naquele projeto. Foram as horas executadas, tá? Um bom gerente de projetos, tá? Ele faz essa contabilização, tá? Ele mede todas as atividades que os analistas, programadores, testers, todas as horas que eles utilizaram no projeto, ele vai contabilizando, né? E vai registrando isso no projeto. Para chegar no final do projeto, ele ter o total de horas real gasto do projeto. E aí, com esse total de horas e com o total real de pontos de função da aplicação, você consegue obter produtividade.
dividindo o total de horas pelo total de pontos de função. Então vamos, hipoteticamente, supor que um projeto X, nós tivemos aqui um total de 2.300 horas registradas na realização deste projeto, certo? E após terminar o projeto, pega a aplicação pronta e conta o total de pontos de função dela. E aí chegou-se ali a um total de 380 pontos de função. Então, é simples, é só substituir aqui total de horas de pontos de função por 2.300, total de PF 380, e aí vamos chegar então a uma produtividade de 6,05 horas por ponto de função. Isso vira um dado histórico no seu projeto. E aí você pode pegar, por exemplo, para um próximo projeto que você for executar com características parecidas com a desse projeto, por exemplo, mesma tecnologia, uma equipe com uma experiência similar, você pode usar esse dado que você já obteve em um projeto anterior para calcular a sua produtividade. Muito bacana, né? Pessoal, essa aula nós tínhamos esse objetivo, né, que era de mostrar esse exemplo para vocês, falar também sobre a questão da produtividade, tá? E nós vamos ficar por aqui. Eu desejo para vocês uma boa semana de estudos e até a próxima.